Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema bem complexo, né? Bem profundo, que todo mundo deveria conhecer, mas como trabalha muito as questões internas, acredito que seja esse o motivo que as pessoas não, de forma geral, né, não buscam esse assunto, porque é um tema bem interessante e eu acho que tá aí a raiz do nosso autoconhecimento, né? Da gente se olhar e olhar para dentro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as sombras. Então antes de começar a falar sobre as sombras em si, né? Já dá um like aqui no vídeo, segue as nossas redes sociais, o nosso canal, tem todas as redes aí para continuar acompanhando todos os assuntos que eu abordo aí, né? Então tá, vamos falar um pouquinho sobre a sombra, né? O que é a sombra? Muita gente vê a sombra, identifica como sempre sendo algo negativo, né? E muitas vezes não, pode também ser algo positivo. Enfim, a sombra significa algo que tu sente e não assume que sente. Como o próprio Eric Couto fala, eu sinto que sinto e não eu não sinto o que sinto, né? Então é tu assumir algo e com essa informação que tu assumiu algo, tu fazer alguma coisa, senão ela vai vir em forma de sombra e em algum momento ela vai se externalizar, né? Então, eu vou falar de novo de um livro muito famoso, né? Que eu gosto muito, quem já acompanha há mais tempo já está cansado de saber desse livro, né? Que é Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida. E aqui na capa mesmo, ela fala, por que pessoas boas fazem coisas ruins? Que é exatamente isso, a gente tem uma visão, né, de sempre ser bom, de sempre estar, de não poder ter sentimentos negativos. E aí essa visão da gente não ser dual é o que emerge ainda mais a sombra, porque a gente tenta esconder esse lado nosso que não é bom e que é natural. Então, por a gente querer esconder isso, porque a sociedade exige que a gente seja pessoas boas, né, a gente esconde de nós mesmos para sermos aceitos, né, na sociedade. Então, para fazer parte, né, dentro da constelação familiar tem a lei do pertencimento, e o pertencer ao sistema é muito maior que a lei da vida, né, a lei da sobrevivência. Então, para a gente estar pertencendo, a gente se esconde, a gente fica doente, a gente faz de tudo para não mostrar que a gente tem um lado ruim, né? E aí o que acontece quando alguém tem um lado ruim? Ela é julgada, né? Ela é recriminada de alguma forma. Então, normalmente quando isso acontece é um reflexo do que a pessoa que está julgando sente, né? Então a gente vê muito a sombra no reflexo do outro. E quando a gente assume que a gente tem essa parcela também não tão boa, diminui o julgamento alheio. Então, quando a gente aceita que a gente tem essa dualidade, né, de ser boa e de ser mal ao mesmo tempo, né, não precisa ser só um ou só o outro, a gente julga menos o próximo, né, por saber que é algo natural. E quando a gente não julga o outro, a gente consegue olhar para a nossa dor, né, por que aquilo nos afetou. Então, normalmente a nossa sombra, ela vem de mágoas e de culpa e de vergonha do nosso passado, normalmente da nossa infância. Até tem o livro da Gisele Bündchen, o Aprendizados, né, onde ela diz que nem toda a fama dela não tira a dor do bullying que ela recebeu na infância por ela ser muito magra, muito alta, né, diferente do padrão das crianças daquela época, né, que ela convivia. Então, para ver o quanto é profundo, né, não importa o quanto famosa ela seja, essa dor do bullying que ela sofreu, essa vergonha, essa culpa, se ela não for reconhecida, não for vista, claro que hoje ela é uma pessoa, né, bem trabalhada no autoconhecimento, toda essa fama dela não supre a dor que ela sentiu lá na infância, né? Então, normalmente a nossa sombra vem de alguma vergonha. A Deb, né, que é a autora do livro, ela fala que normalmente a nossa autossabotagem, as nossas sombras vêm da vergonha de algum momento que a gente passou. Então ela vem em forma de autossabotagem para nos mostrar que a gente não é tão bom como a gente pensa que é, né? Então a gente se sabota para se lembrar
pela culpa e pela vergonha que a gente não é tão bom e a gente vai se sabotando. Então a gente vira vítima da nossa própria negação, né? Por a gente não ver aquilo, não reconhecer aquela dor, a gente acaba sendo vítima do nosso próprio sentimento, né? A gente cria as máscaras e a gente se confunde com essas máscaras, né? Tem até um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, onde é uma fábula bem legal. Ele veste uma armadura e chega um ponto que ele não consegue mais tirar, porque ele se misturou com aquela armadura, né? A armadura, aí ele começa a seguir numas florestas procurando um mago que vai tirar a armadura dele. E aí ele passa por castelos, o castelo do silêncio, o castelo não sei o que, enfim, vários lugares onde ele vai se conhecendo para então conseguir tirar a armadura, né? E aí nesse livro ela fala também na questão de armadura. Ela diz que tá todo mundo tentando ajeitar um pouquinho a sua armadura um pouquinho melhor, né? Para deixar um pouquinho mais confortável, porque todos nós usamos, todos nós tentamos estar dentro da sociedade, né? Da melhor forma possível, escondendo o nosso lado negativo. E aí, nessa questão onde ela diz que as pessoas boas fazem coisas ruins, vem a questão do quando a gente explode, né? Alguém fez alguma coisa de mal, né? E aí todo mundo fala, nossa, ele era uma pessoa tão boa, né? O que aconteceu? Como é que ele fez isso? Como é que ele atirou em alguém? Como é que ele fez tal coisa? Algo de muito ruim e ninguém entende o porquê, porque ele sempre foi uma pessoa muito calma, muito boa. E essa é uma forma de externalizar a sombra, né? De explosão da sombra. Tem até uma terapia que eu fazia onde ela dizia que era uma bola aquelas bolas de pilates embaixo d'água. E aí a gente está sempre ali tentando deixar ela embaixo d'água, né? Uma hora ela vai pular para cima. E é esse momento que a sombra emerge, que a sombra extravasa, né? Então se a gente não der essa abertura, ela vai sair com muita força no momento que a gente não consegue dominar, né? Isso acontece muito fácil no trânsito, né? Tem gente que usa o trânsito para externalizar e xinga aqui, xinga ali, né? Então esses momentos de fúria, assim, onde nem tu entende por que tu fez aquilo, né? Normalmente é uma parte da sombra emergindo. Então uma das formas de descobrir, de identificar, né, a nossa sombra é no reflexo do outro. Normalmente quando tu fala demais, usa muitas vezes as mesmas palavras, por exemplo, todo mundo é mal amado, né? A fulana é mal amada, a ciclana é mal amada, ou todo mundo é invejoso, né? Não, ela fez aquilo porque ela tem inveja. Outro dia me pediram um arquétipo, eu acho, para tirar pessoas invejosas. Eu achei muito engraçado. Eu perguntei, mas quem tem inveja de ti? Aí era uma pessoa específica. Então, assim, quando tu começa a pensar muito no outro, né, que todo mundo é assim, normalmente é algo que tu tem dentro de ti, né? Então, esse teu olhar do outro é um olhar teu, de ti contigo mesmo. Então, é mais fácil tu projetar nos outros e achar que as outras pessoas são assim, do que tu assumir essa parcela, né? Então, isso é muito importante. Normalmente a gente usa ou uma máscara oposta, né? Bem oposta daquilo, para fingir que não é, ou a gente usa essa máscara até sem saber, assim, né? Então, aí nesse livro, uma das coisas interessantes que ela fala é assim, ó, por trás de todo ato destrutivo encontramos um acúmulo tóxico de uma ou mais emoções. E aí ela entra em detalhes em emoções, como a mágoa, desesperança, tristeza, raiva. Aí ela explica o que é a raiva, né? O porquê que vem. E como que ela externaliza. Então tu consegue se identificar quais emoções que prevalecem em ti. E aí ela fala também de algumas máscaras, né? O valentão, o bajulador. Qual que é a vergonha do valentão? Qual que é a vergonha do bajulador? Do bom moço, enfim, da pessoa sedutora. Então, uma das máscaras, né? Ela bota aqui várias máscaras. Por exemplo, eu vou falar rapidinho aqui do bajulador, né? Só para vocês terem uma noção de como que ela trata esse assunto. O bajulador são pessoas que foram muito feridas na infância e foram humilhadas por que as suas necessidades passaram a não parecer importantes.
Então, para isso, né, para mostrar que mereça algum lugar no mundo, elas bajulam os outros para se sentirem importantes, para se sentirem necessitadas pelos outros, né, se sentirem reconhecidas. Então, pessoas que bajulam demais, claro que isso tudo né, todas as máscaras que estão aqui são excessos, não é porque tu agrada algumas pessoas que tu é um bajulador, mas quando tu lê o livro, tu vai se identificar, né? Tu vai saber o que toca dentro de ti. Então, ó, o combustível deles é a adoração dos outros. Embora possam parecer generosos, na verdade estão sugando a energia das outras pessoas. E aí ele fala da vergonha dos bajuladores e do desafio. E aqui a gente consegue olhar um pouquinho e se identificar, né? É a vergonha dos bajuladores. Eles se sentem inúteis, insubstituíveis, insignificantes, descartáveis, carentes. E agressores pacíficos. E aí o desafio, ó, depois que o bajulador se rende ao fato de que a sua missão na vida não é agradar os outros, ele pode focar a sua atenção nele próprio. E a gente vai se moldando dessas máscaras para estar aceito na sociedade, né? E aí entra nesse ciclo de vitimismo e a gente acaba atraindo pessoas que fazem essa nossa máscara caber ali direitinho, né? Para provar que essa máscara é nossa, que a gente é essa máscara, né? E não que tem algo por trás. Então a gente acaba atraindo situações onde fortaleça a nossa máscara porque se alguém vem falar que aquilo não é bem assim, tu vai olhar pra pessoa, não, vai pra lá, né? Deixa eu continuar aqui no meu vitimismo com as pessoas que apoiam essa minha máscara, que é mais fácil, né, lidar com ela. Então, uma das coisas que o próprio professor Hélio fala, né, se te afeta, se alguma coisa que aconteceu te afeta emocionalmente, faz parte da tua sombra. Se tu recebeu aquilo só como uma informação, é só uma informação, né? Então, quando te afeta emocionalmente, olha para aquilo, né? Se te irrita muito, por exemplo, alguém fez alguma coisa, aquilo te irrita, mas só irrita tu, não irrita mais ninguém, né? Então provavelmente aquilo tá ligado a ti, né? A forma como tu é. Às vezes tu é igual aquilo ali. Eu até lembro uma vez que eu tava fazendo uma terapia em grupo e tinha uma pessoa que ela falava muito e muito alto. E aquilo me incomodava, só que depois de um tempo eu fui perceber que eu era assim. Eu falo muito, eu interrompia muitas pessoas quando elas falavam, né? Hoje ainda faço isso, estou me trabalhando como todo mundo, normal na face da terra, né? Mas eu percebia o porquê que ela me irritava, porque eu fazia aquilo, né? E o tom de voz, meu tom de voz também é alto, então assim, ela era um reflexo de mim e era exatamente a parte dela que eu não gostava, eu adorava ela. Mas quando ela interrompia a aula pra falar, aquilo me incomodava. Então, assim, é muito real, né? E a gente só consegue analisar isso. Quando eu vi isso nela, eu entendi o que estava acontecendo e, tipo, passou aquilo que eu sentia por ela. Que eu comecei a me ver e aí, quando tu te vê no lugar do outro, opa, não é tão ruim assim, né? Porque tu acaba vendo que tu faz aquilo e tu não queria que pensasse assim de ti, né? Enfim. E aí tu acaba julgando menos o outro porque tu se reconhece, né? Então, quando tu for julgar alguém, quando te incomodar muito uma situação, né? Olha pra dentro, olha pra si, o que tá acontecendo, por que aquilo te incomodou. E uma outra coisa interessante também que o próprio Hélio fala é se colocar numa posição de observador, né? Tu olhando uma situação onde tu tá participando, né? De alguma forma, as tuas atitudes, o que alguém de fora olharia, né? Como é que ele veria essa informação, essa tua atitude, né? Com agressividade, com explosão. Então isso também ajuda a tu te observar. Por que tu agiu assim? Se tu olhar de fora, fica mais fácil tu te analisar. Então, normalmente vem com agressividade, com explosão. E é isso, e uma das coisas importantes também, a questão junguiana, né, de tu olhar para aquilo e tomar uma decisão. Não é porque tu sentiu aquilo que tu vai fazer algo, né, de fato. Num dos vídeos do próprio Hélio de Sombras, aliás, tem 8 vídeos que vale muito a pena assistir, são os vídeos pagos dele, mas é uma série sensacional, assim, que eu super recomendo.
e ele fala, ele dá o exemplo de alguém querer matar outra pessoa, né? E aí ele tomou essa decisão, ele assumiu que ele já quis matar o fulano. Então, o que ele vai fazer com essa informação? Vai matar ou não vai matar? Não, ele não vai matar, provavelmente, né? Então, tem gente que opta por matar, mas enfim. E aí, ele não vai matar, pronto. Agora ele tomou uma decisão, ele já reconheceu que ele quer fazer aquilo e tomou uma decisão. Então, não que esteja solucionado 100%, mas tu assumir e ver isso, né? Isso é o olhar, botar luz na sombra, né? Enquanto tu fingir que tu não sente isso, não olhar a sombra, né? Até esses dias uma seguidora perguntou como eliminar a sombra. Eu achei muito engraçado, porque é exatamente o oposto do que a ideia de sombra traz, né? Não é eu excluir a sombra, é olhar para ela e ressignificar ela e fazer algo com ela, e não simplesmente eliminar, né? Como eliminar a sombra, é uma coisa bem forte, né? Então não é exclusão, né? É assumir. Até uma das últimas frases aqui do livro que eu gosto muito, que eu já postei ela algumas vezes, mas agora que eu vou fazer o vídeo no YouTube eu preciso deixar registrada, é essa aqui, ó. É justamente o que você despreza e o que você não quer ser que podem ajudá-lo a se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Então é isso, não é excluir, é olhar com amor, com carinho, integrar e então fazer algo com aquilo, né? Mas não nunca fingir que não sentiu, que não existe, que aí só vai se tornar mais e mais a sombra cada vez maior, né? Então, eu queria também recomendar um filme e uma série bem legal sobre sombra, né? Se tu assistir com essa visão de sombra. É uma bem tradicional, um pouco mais antigo, que é o Cisne Negro, que é sobre o transbordamento da sombra. Ele é muito claro, assim, em relação a isso. Se tu já assistiu, assiste de novo, com essa visão de transbordamento da sombra. Ele é sensacional. E o filme e a série que eu queria indicar também, tem o livro, que eu não li, mas é O Alienista. É uma série bem dos anos antigos, né? Uma série de época, mas onde mostra muito claro a sombra de cada personagem. E é muito interessante, assim. Assistam, quem já assistiu pode dizer aqui embaixo, não sei se assistiu com esse olhar ou não. Tem gente que já tentou assistir e não conseguiu, mas eu também não tinha assistido com esse olhar. Mas assim, todos os detalhes da série são interessantes, trazem essa sombra e vale muito a pena. Então é isso, gente. Esse é um assunto bem complexo, né? Bem profundo. Falei só um pouquinho aí para introduzir nesse assunto, né? Os principais tópicos que eu acho. E é isso, tá? Se tu gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos. Esse assunto é muito importante, muito mesmo, muito interessante também. Então, para quem não conhece esse assunto, compartilha com quem conhece, com quem quer um pouquinho mais de autoconhecimento. Às vezes tem alguém precisando entender mais sobre a sombra, né? E como tem pouca gente que fala, então é uma oportunidade aí das pessoas conhecerem sobre esse tema tão profundo aí dentro do autoconhecimento. Tá bom? Obrigada e até a próxima.